Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vou falar um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje sobre o sétimo chakra no processo de expansão da consciência, no processo de despertar espiritual e da relação desse chakra com a projeção astral, com a saída do corpo físico na hora do sono, com a projeção da consciência. Tá? E quando a gente fala do sétimo chakra, a gente tem que entender que esse chakra é de extrema importância para o nosso processo de despertar espiritual. Esse chakra ele é conhecido nas escrituras hindus como lótus de 1000 pétalas e ele vibra com uma força realmente singular, sustentando um número de raios muito superior aos outros chakras. Quem já teve a oportunidade de ver os raios em intensa vibração do chakra coronário, quando você medita e abre esse chakra como um grande lótus de energia, você vai ver que os filamentos luminosos exteriorizados, que se desdobram por esse chakra são incontáveis. Os yogis hindus eles colocam como 1000 pétalas em referência aos 1000 raios. E os mestres da teosofia dizem que são 960 raios. Na verdade, eu confesso para vocês que eu não consigo contar o número de raios certinho. Se ele tem 1000 raios ou 960. Eu não tenho essa capacidade. Mas o que eu posso garantir para vocês é que o número de raios dele é infinitamente superior aos outros chakras principais, aos outros 6 chakras. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um chakra realmente diferente, tanto no sentido vibracional, quanto no sentido estético mesmo. Quando você olha para o chakra, a energia desse chakra é completamente diferente. O poder que esse chakra exala, que ele exterioriza para o mundo à nossa volta, é completamente diferente. Por mais que você tenha que dar importância a todos os outros chakras, eu digo sempre que cada chakra tem sua importância, cada chakra tem o seu papel, cada chakra tem o seu momento, e cada etapa é extremamente importante no processo de despertar espiritual. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas se a gente tiver que afirmar qual é o chakra que te liga mais à consciência divina, aos planos sutis, é o chakra coronário, é o chakra Sahasrara, é o lótus de 1000 pétalas, ou 960 pétalas, como o pessoal da teosofia coloca. Mas eu não me preocuparia tanto com o número de pétalas, eu me preocuparia mais com a conexão espiritual que esse chakra propõe, com a energia incomensurável que quando você tem contato com esse chakra, quando você abre pela primeira vez, você rompe um pouquinho, nem que seja por alguns minutinhos, essa sensação de dualidade que é muito comum na nossa vida, de individuação, que você é o indivíduo, é o Rafael Pacheco, e o espírito que está me olhando ali é uma outra consciência. Isso, quando você desperta e entra realmente num nível mais profundo, você rompe com essa dualidade, pelo menos em algum nível. É claro que quanto mais você repete e a energia se torna, no sentido qualitativo, mais profunda, mais essa experiência vai te impactar e mais você vai se diluir, se dissolver na consciência cósmica. Mas com pessoas normais como eu, esses processos duram pouco tempo e creio também que não tem uma qualidade tão monstruosa como com um espírito de alta hierarquia. Mas dá para passar para vocês o que eu sinto, o que eu vivencio, o que eu vejo da energia desse chakra, que é completamente diferente dos outros chakras. Eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. E é interessante também porque quando você observa esse chakra, além desses feixes luminosos, sejam de 1000 raios ou 960, você percebe que além disso tem um núcleo de energia, como se fosse uma ondulação secundária. Eu compararia com uma espécie de marola mais sutil no âmago desse chakra, no centro desse chakra. Mas isso, de certa forma, quando ela se movimenta com mais intensidade, esse núcleo ele amplifica o poder espiritual desse chakra. Tá? Então, são 1000 oscilações energéticas, 1000 feixes de energia, 1000 pétalas principais, mas você consegue observar dentro desse chakra um núcleo de energia secundário, como se fosse um pequeno rotor ondulatório que potencializa a energia do chakra como um todo. Tá? E nem sempre você vai observar esse núcleo também. Vai variar muito da frequência da tua clarividência, tanto no corpo físico quanto fora do corpo, nas experiências astrais.
E quando esse chakra está desperto, eu não diria nem plenamente desperto, eu diria razoavelmente desperto, você vai perceber que esse centro energético ele vai irradiar uma energia incomparável, um verdadeiro espetáculo de luzes, de cores, que vão muito além da compreensão humana. E é muito comum que em meditação, quando você desperta em algum nível a Kundalini, a energia suba, né, desde o chakra Muladhara, o chakra raiz, por toda a coluna vertebral, por toda a medula espinhal, na verdade, mais especificamente, por todo o canal Sushumna, e venha, né, culminando no topo da cabeça, no chakra coroa, no Sahasrara. E você vai sentir no início, bem no início, antes de você despertar o chakra, num primeiro nível mesmo, né, num nível que eu diria para vocês que não tem volta, que está longe de qualquer plenitude, mas que não tem volta. Quando você rompe essa carapacinha aqui, você não vai ter volta. Você sente a energia jorrando e ela bate no topo da cabeça como se ela explodisse uma pequena película que fica aqui na cabeça astral, né? Eu diria para vocês, não exatamente uma película, mas você sente um capacete de energia muito fino, sutil. E quando a Kundalini rompe, ela explode em grande quantidade, né? Se juntando, né? A energia do chakra coronário, na verdade, a energia de todos os chakras de forma amplificada, de forma muito poderosa, e ela explode aqui numa cascata de energia gigante. Você vai ver a energia do chakra jorrando em torno de você, alimentando a tua aura, caindo em torno da tua aura, entrando por chakras como o chakra umbilical e o chakra do baço, onde reabsorve a energia do coronário. Você sente, cara, é muito sensacional, você sente a energia, a tua própria energia, só que num sentido mais cósmico, né, caindo sobre você mesmo e te alimentando espiritualmente novamente. E aí você joga de novo e fica nesse círculo, banhado na sua própria luz divina, que na verdade não é nossa luz divina, do próprio Criador, mas é uma experiência sublime, né? E é claro que você, dentro dessa experiência, você vai ter diversos níveis, diversas gradações, eu diria, né? Em qualquer experiência de Kundalini é assim, tá? Às vezes ela procura ficar um pouquinho mais aqui embaixo, a energia não sobe toda até o coronário, vem só um filete de energia, mas quando você está equilibrado, quando você está num dia desperto, realmente, a energia sobe como um grande turbilhão e explode com força no topo da cabeça. Você pode abrir o chakra coronário direto também, sem o auxílio da Kundalini. Mas, na verdade, depois que você desperta a Kundalini, esse processo é muito natural, né, de você mexer a energia. Mas você também pode abrir o chakra coronário, só o coronário, pelo poder da vontade. E isso eu digo para vocês com muita tranquilidade, que não precisa ser nenhum santo, nenhum mestre para você experienciar esse tipo de fenômeno, né? Tanto da Kundalini quanto a abertura do coronário. Por mais que, assim, para a Kundalini chegar no coronário, você tem que ter um trabalho espiritual já assíduo, talvez não só numa vida, mas você tem que fazer. E você não será melhor ou pior do que ninguém, porque todo mundo é capaz de atingir esse centro energético, eu não tenho dúvida, né? Todo mundo é feito da mesma natureza divina. Como eu cheguei nesse centro, eu não consigo permanecer por muito tempo. Eu tenho a facilidade de abrir o coronário a hora que eu quiser e no dia que eu quiser, mas nem sempre com a mesma intensidade, nem sempre com a mesma qualidade, nem sempre no mesmo tempo. Tudo isso vai variar bastante. Mas o que eu queria passar para vocês é justamente isso. Quando você desperta esse chakra, quando você abre esse chakra, você vai ver um brilho muito poderoso, que eu diria para vocês que, comparando com os outros chakras, não tem comparação, é incomparável. É um espetáculo de luzes, é um espetáculo de cores, é um espetáculo de energia que foge à compreensão humana. E de uma forma geral, quando a gente fala desse chakra, você vai encontrar 3 tipos de cores nesse chakra. O violeta, o branco e o dourado. Eu já vi algumas literaturas dizendo sempre que a cor branca está ali, a dourada aqui e a violeta está ali. Comigo não funciona assim. Muitas vezes eu vejo o chakra de uma forma geral, vibrando intensamente violeta e algumas vezes mais esbranquiçado com um dourado no centro, nesse núcleo. Tá? Eu não sei exatamente se é a frequência da minha clarividência que às vezes não ajusta corretamente, ou se realmente ele se comporta num dia de uma maneira e no outro dia de outra. Eu não consegui comparar ainda se naquele dia específico ele está naquela coloração por um movimento meu diferente, enfim. O que você vai entender é que essas 3 cores são predominantes. Quando você começar a ver o chakra coronário, quando você conseguir
já se familiarizar com a energia dele, violeta, branco e dourado. São 3 cores muito predominantes desse chakra. E é importante entender que o chakra coronário ele se liga tanto à glândula pineal quanto à glândula pituitária. Na verdade, em alguns indivíduos ele se vincula muito mais à glândula pituitária e à pineal, né, de uma forma quase que dividida. Em outros não, ele foca muito mais na pineal. Mas para que isso aconteça, você tem que ter a glândula pineal ativada, você tem que ter esse chakra muito aberto, muito potente, muito sutil, muito conectado aos planos sutis. Ou seja, se você tiver uma abertura muito rápida do coronário, ele abriu, ele fechou, ele não se sustenta naquele nível energético, naquele patamar de consciência, muitas vezes ele vai se conectar à glândula pituitária. Mas quando você abre esse chakra, quando ele está realmente conectado aos planos sutis, você vai ver que ele vai atingir muito mais a glândula pineal. Ou seja, por mais que ele se ligue também à pituitária, quando ele está num desenvolvimento mais avançado, você vai ver que ele vai se utilizar da glândula pineal como uma grande ferramenta que levará o indivíduo, né, a uma conexão muito mais poderosa com os planos sutis da consciência. Eu diria para vocês que quando a glândula pineal está ativada, quando esse chakra está muito aberto, muito exuberante, muito potente, ele se torna uma grande ponte entre o plano astral, entre o plano físico, onde a gente está aqui, né, e consequentemente ao contato que a gente tem com os seres do astral, mas quando o chakra está em funcionamento perfeito, quase que orgânico com a pineal, quando ele está no sentido energético mais avançado, você tem acesso quase que direto aos planos mentais, aos reinos mais sutis da consciência, tá? E uma coisa muito legal de se falar desse chakra, como no título do início do vídeo aí que eu falei, quando você tem esse chakra desperto, quando esse centro se abre de forma exuberante, com frequência, com constância, quando você tem um certo domínio dele, tanto no campo etérico quanto no campo astral, você consegue abandonar o corpo físico com total lucidez e total clareza. E o mais importante, você abandona o corpo físico e retorna para ele, mantendo a memória, preservando a memória e a consciência. Então eu diria para vocês que quando esse chakra, esse centro energético está bem desenvolvido, a alma se emancipa, a alma se desdobra, a alma se projeta do corpo físico com total lucidez, com total consciência. E nessa projeção de consciência, você vai atravessar as dimensões sem perder a continuidade da percepção. O que eu estou querendo falar com isso? Você pode sair do corpo de forma linear. Quanto mais você desenvolve esse chakra, quanto mais esse chakra está ativo, em sentido energético, tanto de qualidade quanto de quantidade energética, mais você terá o domínio sobre a saída do corpo. Muitas vezes você vai sair do corpo com linearidade total. O que eu estou querendo falar para vocês? Muitas vezes vocês me perguntam, como é que eu vou ter certeza se é uma projeção astral ou não é? Tá? Quando você está no nível semiconsciente ou inconsciente, né? O inconsciente eu nem diria, porque você vai estar ali adormecido como um zumbi de algum filme desse, como do Walking Dead, algum seriado, você não sabe de praticamente nada. Mas quando você está semiconsciente, existe essa grande variação de lucidez. Mas quando você está plenamente consciente, plenamente lúcido, preservando além da lucidez e a consciência, quando volta para o corpo, quando você preserva a memória de forma completa, a tua projeção ela tem uma linearidade tal que essa pergunta que normalmente fazem para mim e para vários outros projetores, como é que você vai ter certeza que isso aqui é uma projeção ou é um sonho? Essa pergunta sequer existe. Por quê? Porque é um processo de linearidade completa, que é proporcionado pela abertura do chakra coronário, que é proporcionado pela ativação desse chakra, que é proporcionado pelo despertar desse chakra. Então, se você despertar esse chakra no nível razoável, eu não digo nem que você tem que ser um mestre, nem nada parecido, porque eu não sou um mestre, eu sou um mero aprendiz que comete erros ao longo do caminho, mas quando você desperta esse chakra num certo nível, a verdade é que você vai ter experiências de projeção astral com linearidade. Eu não digo que são todas, na verdade são poucas, não diria nem poucas, são muitas, mas são a minoria. Tá? Se eu tiver 100 experiências num mês, essa de linearidade, sei lá,
numa época boa vão ser, sei lá, 20, 15, depende muito do mês. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês é que você vai ter essa experiência cedo ou tarde, se você despertar o teu coronário, que é abandonar o corpo físico com linearidade total. Estou aqui conversando com vocês, vou deitar, entrei no estado hipnagógico, vou sentir a energia mexendo, vou perceber a entrada da consciência no estado hipnagógico. Para quem não sabe, é aquele estado entre a vigília e o sono, né? Eu vou acompanhar a transição da consciência em vigília para o mundo dos sonhos, só que eu não vou entrar no mundo do sonho, não vou ficar hipnotizado pelo meu subconsciente, eu vou acompanhar plenamente, linearmente, tá? Linearmente é o quê? Continuamente. Deitei na cama, a energia vai mexer, vou entrar no estado vibracional na maioria das vezes, que para quem não sabe, é como se fosse um campo de energia muito grande, vibrando assim, é exatamente assim, de energia vibrando, ficou até engraçado isso, mas energia vibrando em grande intensidade por todos os chakras, pelo seu braço, pelos microchakras, e você simplesmente vai se desdobrar, e você vai sair do corpo, às vezes sai o braço, às vezes sai o outro, sai a cabeça, às vezes pode ficar um pouquinho na catalepsia projetiva, mas se você estiver extremamente sutil, você não vai ter nem a catalepsia, você vai sair muitas vezes em espiral, você está deitado e simplesmente o teu corpo astral ele é ejetado. Você está tão sutil que você é ejetado do teu corpo com facilidade. Por que eu faço essa comparação entre estar sutil e ser ejetado? Porque você não tem nada ali que esteja te prendendo, te travando no corpo físico, a tua energia está bem solta, tá? Você exteriorizou bastante ali no campo energético, no corpo energético, e você sai muitas vezes em espiral. Já viu esses filmes de luta, igual filme de Bruce Lee, de Jet Li, enfim, filme japonês, filme de Hollywood, filme chinês, qualquer filme aí que o cara sai lutando, pulando, dando pirueta. É a mesma coisa, você vai estar deitado e você vai do nada sair assim, girando, e quando você vê você está flutuando, então você pode cair em pé no chão de forma linear, você não perde a consciência, tá? Faz o que tem que fazer no astral e volta para o corpo físico. Essa é uma experiência de total linearidade. É claro que a total linearidade, além de você ter lucidez e ter consciência, você tem que ter a capacidade de, quando voltar para o corpo, encaixar teu corpo astral de volta no corpo físico, o teu paracérebro, o teu cérebro astral, o teu cérebro espiritual, permanecer lúcido, consciente e preservar a memória. Tá? Você tem que preservar a memória para que isso seja realmente totalmente linear, totalmente contínuo. E como eu já falei para vocês, as experiências de menor tempo são muito mais fáceis para pessoas comuns como eu conseguir empreender esse movimento de linearidade completa. Então, uma projeção astral de 15 minutos, de 20 minutos, de 5 minutos, é muito mais fácil que você permaneça lúcido, consciente de forma linear e volte para o corpo sem perder a memória. Se você ficar 1 hora fora do corpo, 2 horas, 3, sempre vai ter mais dificuldade. É como se você tivesse que, quando voltar para o corpo físico, pegar o HD astral e jogar as informações para o HD físico. Vai demorar muito mais tempo, mesmo que você tenha um USB 3.0, tá bom? E quanto mais tempo demorar, às vezes a luz pode acabar, o computador dá um problema e você não conseguir passar toda a informação, tá? Então, se for de 15 minutos, as informações são mais rápidas. Então, normalmente eu tenho as experiências completamente lineares, sem perder nada, sem nenhum fragmento, sem nenhuma perda de consciência, em projeções astrais de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que eu consigo ficar totalmente lúcido. Quando dura mais do que meia hora, normalmente, por mais que você mantenha toda a linearidade, você tem às vezes pequenas rupturas, né? Então você não mantém a linearidade completa, né? Às vezes tem um apagãozinho rápido, mas normalmente você volta para o corpo com a lucidez e quando encaixa você preserva a memória também. Mas se você quiser a completinha ali, totalmente linear, é muito mais fácil uma projeção de 15 minutos, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que a chave para a projeção astral lúcida, consciente e com a memória preservada no retorno para o corpo, a chave está no chakra coronário, a chave está no chakra Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. Então eu digo para vocês, pensem nesse chakra, visualizem esse chakra, façam exercícios para esse chakra,
façam meditação de forma constante, se entreguem espiritualmente às coisas da vida, às coisas do mundo. Ou seja, quando você estiver no mundo material, vivendo tua vida, teu trabalho, teus relacionamentos, em plano de fundo sempre tem que estar a divindade. De alguma maneira ela tem que estar presente ali atrás de você. E quando você, se você não fizer sempre isso, mas fizer com bastante constância, você vai, sem sombra de dúvidas, trabalhar o teu coronário, vai trabalhar essa conexão com o divino, e o teu chakra vai ativando pouco a pouco, e quando você perceber, ele já está num nível muito mais alto do que antes, despertando, abrindo, exteriorizando energia com facilidade. Isso vai ser importante para a projeção astral, para a projeção da consciência. E nas experiências de corpo mental, você vai perceber que você realmente não tem corpo. A gente chama de corpo mental, mas o normal do corpo mental é uma esfera de luz. Você sai como uma esfera de luz, você sai do corpo como se fosse um elétron, ou um átomo. Eu comparo com um elétron, porque você se torna um círculo luminoso que não tem forma, que se desloca muito mais rápido, e normalmente você sai pelo coronário, você sai pelo topo da cabeça. Tanto experiências de projeção astral, quando você está muito sutil, ou experiências do corpo mental, comigo sempre é assim, acredito que a maioria será assim também, tá? Mas sempre tem as exceções. Então, normalmente a saída em corpo mental, você sai e retorna pela cabeça. Só que, na verdade, o processo natural é que você saia primeiro do corpo físico, pelo corpo astral, pela cabeça, né? Você sai no astral, e quando você chega no astral, muitas vezes você se desconecta do corpo astral e sai em corpo mental. Mas também pode acontecer a saída direta, você já deixa o corpo astral no físico e sai direto, o que é muito raro também, e eu não tenho tanta experiência para passar para vocês. Se eu tiver mais experiência ao longo do tempo, com certeza eu venho aqui falar um pouquinho sobre isso. E nessas experiências de projeção da consciência, eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que o chakra coronário ele é o elo direto com as consciências mais elevadas, com as consciências mais sublimes, mais sutis. É ele que permite contato com os guias espirituais interdimensionais, com os guias espirituais que são realmente inteligências que transcendem as limitações da linguagem. Eles transcendem as limitações do corpo físico. Muitas vezes eles não têm nem mais forma, mas materializam, então eles colocam a imagem na tua mente para que você consiga se comunicar com eles. E eles podem se apresentar de várias formas, como aliens, como preto-velhos, como os indígenas, como caboclos, como hindus, como chineses. Isso aí é muito de cada um. Esses grandes mestres às vezes se apresentam até como familiares seus para passar uma mensagem. Tá? Eles não se preocupam com a forma, se eles são do país tal, se eles são do planeta tal, se eles são índios, se eles são negros, se eles são brancos, eles não estão nem aí para isso. A gente que tem essa bobeira toda, eles estão aqui para passar a mensagem de amor, de espiritualidade, de conhecimento, muitas vezes intuições para um trabalho que a gente vai fazer, ou então para uma mensagem que a gente vai passar para o mundo, né, de alguma forma, seja por um vídeo no YouTube, seja por um livro, seja por um trabalho inovador ou uma pesquisa, tá? Mas resumindo, o chakra coronário ele é extremamente importante para esse contato. Eu diria para vocês que sem esse chakra a gente não tem esse contato mais sutil, tanto no corpo físico, em vigília, quanto fora do corpo físico. E voltando, é muito legal a gente entender que para que a gente não tenha só vislumbres de outras realidades, que a gente tenha sonhos confusos, sabendo que esteve num local legal, que absorveu uma informação bacana, um conhecimento bacana, mas que isso não vem na nossa mente quando a gente acorda só como um vislumbre. A gente tem que entender que é necessário trabalhar esse chakra para preservar a memória como um todo. Se você está tendo um vislumbre, um sonho, se você acorda e já tá lembrando de alguma coisa, já é um sinal muito positivo, né? Não fique desanimado achando que você não lembra de tudo, que tu é horrível, que não vai conseguir a projeção astral totalmente lúcida, porque tem diversos projetores aí, diversos tipos de projetores. Tem a galera que sai do corpo lúcida e quando volta não lembra de nada. Não lembra de nada não, né? Não lembra em forma real, né? Mas em uma espécie de sonho, muitas vezes confusa, mas ela sabe que saiu do corpo. E tem aquelas que fora do corpo não estão lúcidas, elas não estão 100% lúcidas.
estão meio semiconsciente, você fala, a pessoa parece que está viajando na maionese, olhando para o nada, daqui a pouco ela volta, fala com você, daqui a pouco ela para. Eu mesmo já fiquei assim várias e várias vezes. Na verdade, já paguei muito mico, né? Já passei muita vergonha nessas projeções astrais, que eu me pego perdendo a consciência, perdendo a lucidez, fazendo alguma besteira, e que é até queimação de filme aqui falar. Mas, enfim, isso é muito comum. Mas, se eu sou um cara que consigo uma experiência de projeção lúcida, mantendo a memória, vocês vão conseguir também. Basta tentar, basta ler, basta saturar a mente e basta, acima de tudo, trabalhar o campo energético como um todo, né? O teu sistema energético, dando valor a cada chakra. E depois que tiver tudo alinhadinho, tudo equilibrado, você vai e trabalha com mais firmeza o chakra coronário, porque é ele que vai te dar a lucidez e vai preservar a tua memória no retorno para o corpo físico. É porque, como eu disse para vocês, quando você tem um certo domínio desse centro, não precisa ser um domínio completo, mas quando você tem uma pequena familiaridade com a abertura dele, com a energia dele, você terá um estado de continuidade ininterrupta, onde você sai do corpo, onde o teu espírito sai do corpo e não apenas viaja entre mundos de uma forma quase que sonambúlica, não sei nem se essa palavra existe, como um sonâmbulo, tá? Você não viaja assim, meio dormindo, meio sonâmbulo, você não interage de uma forma semiconsciente, você se torna extremamente consciente da tua própria natureza imortal fora do corpo físico e você preserva tudo isso até o momento do retorno. E para você trabalhar esse chakra, você tem que perceber que em vigília você é uma entidade única, que não existe separação. Quando você rompe com essa ideia de separação, quando você dissolve essa ideia de dualidade, você se torna um projetor realmente consciente. Então você tem que trabalhar isso em vigília para que isso continue fora do corpo físico, né? Em vigília astral, digamos assim. Tá? Quando você percebe que você de verdade nunca esteve preso ao corpo físico, que o corpo físico sempre foi uma espécie de vaso, de caixa, de compartimento, de veículo, você vai perceber de forma real que você é eterno, que você é ilimitado. E quando você sai do corpo, isso continua. Você vai ter consciência, você sabe que tu é um espírito imortal. Então, resumindo aqui, a gente pode afirmar que é pelo chakra coronário que você se torna um verdadeiro viajante astral. Você vai lembrar de tudo e vai ter lucidez de praticamente tudo. Não digo sempre, né? Mas se você tiver 1, 2, 3, 4 vezes, já é muito legal. Porque você vai navegar num navio, não como mero espectador daquele navio ou daquele avião, mas como um ser desperto, como um ser lúcido, capaz de interagir com os seres, com os espíritos, criar, cocriar, dar ideias, receber conhecimento, receber instrução e voltar para o corpo de forma lúcida. E quanto mais em vigília você se percebe como um co-criador, como um ser desperto, como alguém que consegue manifestar a realidade tal como você quer, tal como a divindade te permite, como ser quântico, como ser cósmico, como ser imortal, que a gente está aqui num mundo de parede, de pedra, numa verdadeira matrix, mas a gente não está aqui numa matrix de conectores digitais, de cabos, nada disso. A gente está numa matrix mental, numa matrix que nos coloca naquele piloto automático que eu falei com vocês em outros vídeos, que te escraviza, que te condiciona. E quanto mais você rompe com esse condicionamento, quanto mais você se percebe no dia a dia como um ser pensante, como um ser consciente, como um ser lúcido, mais você se capacitará a ter experiências lúcidas fora do corpo. Tá? Eu não estou falando que você tem que ter sempre experiência lúcida, que você sempre tem que lembrar de tudo. Mas se você realmente quer ser um viajante astral e ter pelo menos algumas experiências muito legais, onde você sai do corpo totalmente lúcido e consciente, de forma linear muitas das vezes. Se não for linear, o mais importante é que você esteja lúcido naquele momento e traga a memória de volta. Isso é o mais importante e normalmente são mensagens muito legais que os mentores passam para a gente. Quanto mais você trabalha esse chakra, mais você vai se conectar com o seu mentor espiritual, tanto no corpo físico quanto fora do corpo físico. Tá bom? Acho que já falei demais, até me estendi um pouco, mas a ideia era essa, é mostrar para vocês que esse chakra é extremamente importante
na projeção astral. Uma forma muito legal é todos os dias de manhã você parar em algum cantinho que tenha sol, deixar bater o sol na tua careca, no meu caso, né, no de vocês espero que não, e tenta absorver a energia do sol, tenta absorver o prana pelo chakra coronário, fica ali uns 5 minutinhos absorvendo o prana, sentindo a energia entrando, visualiza aqui um lótus pulsando bem no topo da tua cabeça. Se não for um lótus, pode imaginar um círculo dourado pulsando, um círculo de energia. Enfim, o importante é que você visualize um ponto de energia nesse chakra, que você visualize a tua confiança, a tua energia, que você consiga focar e direcionar a tua intenção para esse chakra. E quanto mais você intenciona, quanto mais você direciona a tua percepção para o topo da cabeça, para o chakra coronário, mais você vai desenvolver a tua lucidez e a tua consciência fora do corpo. Beleza? Espero que o vídeo tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. É legal, sempre é legal que vocês comentem, troquem ideias, coloquem sugestões, me digam aí o que vocês acham, se vocês estão com o coronário aberto, se está precisando trabalhar o coronário, se você tem experiência lúcida, se a tua experiência de projeção astral, você sabe que é projeção, mas aquilo vem em forma de sonho, então se você já teve muitas experiências de projeção astral lúcida, se teu problema normalmente, com a maioria das pessoas que tem projeção lúcida, é a rememorização, né? Porque quando volta para o corpo perde a memória quase que, sei lá, 80%, fica aquele bando de imagem confusa. Deixa aí o teu recado, deixa aí o teu depoimento. E quem tiver interesse, hora do merchan, clica no link fixado que você vai encontrar o meu curso sobre o chakra raiz, que é o alicerce energético de todos os chakras, a base, o pilar de sustentação para o despertar espiritual da Kundalini, para o despertar espiritual, para o despertar de consciência de cada um de vocês. Beleza? Também tem um e-book sobre o terceiro olho, onde eu falo sobre clarividência e intuição. Tá muito legal, a galera tá comentando bastante. Quase todo dia eu entro lá na Hotmart, alguém compra o e-book. Me ajuda também, fico feliz, mas eu ajudo vocês também com conhecimento. E o que eu puder fazer, vocês coloquem aí nos comentários que eu estou respondendo na medida do possível. O canal está crescendo um pouquinho agora, o YouTube está indicando mais, então tem muito comentário aí, mas hoje eu já respondi uns 20 comentários, amanhã eu respondo um pouquinho mais. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e como eu sempre digo, Namastê.